Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Eu estou aqui com Marcos Takeaki. Nós vamos falar de um produto que está transformando o controle de cupins no Brasil, o Cupinaut. Sibeli, tudo bem? Olá, pessoal, tudo bem? Marcos, nós sabemos que os cupins subterrâneos causam muitos prejuízos econômicos às estruturas no Brasil. Por que o mercado precisava de uma tecnologia como o Cupinaut? Então, Sibeli, hoje o mercado ele busca por comodidade, né? Não só no controle de pragas, mas em vários outros segmentos, em várias situações, a palavra que tem mandado é comodidade. A própria internet, as mídias sociais, elas trazem isso para o consumidor. E o Cupinaut é extremamente prático, bastante operacional. Você não precisa pedir para as pessoas saírem da residência dela para você fazer o trabalho. Você não precisa furar o piso, que também é um incômodo muito grande, né? O produto é extremamente seguro, que é outra situação que hoje as pessoas buscam muito, que é a segurança. Então você tem num único produto, você tem esse aspecto da comodidade, você tem o aspecto da segurança, tanto para pessoas quanto animais de estimação. E por último, eu diria que é a parte operacional, que é muito simples de utilizar pela empresa de controle de pragas. Então havia uma lacuna técnica e operacional, né? Com certeza. E o que é o Cupinaut e como ele funciona? Então, o Cupinaut é uma isca. Hoje, tradicionalmente, você já trabalha com outros tipos de isca para outras pragas, como, por exemplo, raticida para controle de roedores, gel de barata e gel de formiga para baratas e formigas, mas não é comum a isca. Então, o Cupinaut é uma isca. Então, ele é um material celulósico que é impregnado com o hexaflomuron. O hexaflomuron é um princípio ativo bem diferente daqueles que a gente tradicionalmente tem no mercado. Geralmente, inseticidas, eles atuam no sistema nervoso, então eles acabam tendo uma ação rápida, mas também geram um risco à saúde. Já o hexaflomuron é um inibidor de síntese de quitina. O que significa isso? Significa dizer que ele só vai ser eficiente quando o inseto muda de fase. Então, é um processo mais lento. Justamente por ser um processo mais lento, é que garante a eficácia sobre toda a colônia. Então, ele acaba também matando a rainha e todos os indivíduos da colônia. Por isso que é uma ferramenta muito interessante e muito eficiente também, muito prática também. E em que situações o Cupinaut entrega o melhor custo-benefício? Sibeli, tem algumas situações que elas são assim, bastante difíceis no controle, se a gente fizer o trabalho tradicional, que é o barreiramento químico. Imagina você um solo muito arenoso. A barreira química é o quê? É você injetar produto químico no solo. Se o solo for muito arenoso, você tem uma perda desse inseticida. Então, existe uma percolação, inclusive com risco de contaminar o lençol freático. Então, a barreira química em determinadas situações ela não funciona direito, que é o caso então de solos arenosos, solos encharcados, solos rochosos. Então você não tem uma eficácia da barreira química. Então o Cupinaut nessa situação é uma boa alternativa. Outra situação também por exemplo, e é muito comum isso, em cerca de 40% dos problemas de cupim em prédios, eles estão em andares superiores. Às vezes a gente imagina que o cupim vem sempre do solo. Sim. Nem sempre. Uhum. Porque ocorrem infestações devido a revoadas. Sim. Então é normal e acontece em quase 40% de situações uma infestação por cupins subterrâneos nas partes altas de um prédio. E aí nessa situação é muito difícil o controle químico. Porque você não sabe onde pulverizar. Ou seja, na verdade você faz uma pulverização que a gente chama de pulverização localizada, onde você está vendo ali o cupim atacando, mas efetivamente ela não funciona, porque muitas vezes a colônia está distante e não há o processo de transferência, de contaminação de um indivíduo com outro, enfim, você não consegue eliminar a colônia. Então, também nessas situações, né, de prédios, infestações em lugares mais elevados, você tem o Cupinaut como uma ferramenta excelente. Então você acaba conseguindo fazer o controle efetivo da colônia dessa forma. Sim. E como utilizar o Cupinaut?
Um dos pontos, assim, muito importantes é classificar bem a espécie. Porque o cupim out, ele não é eficaz para todas as espécies de cupins. E muitas pessoas têm dificuldade de fazer a classificação da espécie. Então, a gente tem cupim de madeira seca, por exemplo. Não funciona o cupim out, né? Cupins arborícolas, que são o Nasoditermes, não funciona também. E depois você tem algumas espécies de cupins, que são os cupins subterrâneos, né? A espécie que a gente mais indica o cupim out é o Coptotermes gestroi, que é o cupim subterrâneo, né? Então, esse tipo de cupim é muito, muito, muito interessante o uso da isca. Então, primeiro passo, identificar o cupim. Segundo passo, você identificar o local que está tendo consumo de celulose, geralmente um armário, um portal, enfim, geralmente madeiras que estão fixas e escondidas muitas vezes. Então, identificar onde está sendo consumido. Por quê? Você vai fazer a instalação da isca justamente interceptando o caminho do cupim, né, da colônia até o alimento ou no próprio alimento. Outro ponto muito importante é a forma como você vai manusear a isca. Então, procurar usar luvas, porque é uma isca, então eventualmente você pode contaminar essa isca com cigarro, produtos químicos, isso é muito ruim. Fazer o umedecimento da isca, do cupim out, também é muito importante, porque o cupim, ele prefere atacar celulose ou materiais madeira que estejam úmidas. Inclusive, geralmente, o ponto de entrada do cupim numa residência, num prédio, é justamente onde tem mais umidade. Sim. Né? Então, eles acabam usufruindo desse ambiente para iniciar um processo de infestação, né? E depois, também ter o cuidado de monitoramento, que acho que é o X da questão. Então, não adianta você entender o cupim out como uma ferramenta que eu vou lá, coloco e nunca mais volto no cliente. Então, você precisa fazer os monitoramentos, né, justamente para quê? Para avaliar se está sendo consumido, eventualmente trocar de posição a isca e, muitas vezes, fazer a reposição de isca. Então, você tem que repor, porque é muito comum ele comer toda a isca, né? Então, a troca da isca vai ser necessária também. Tá? Então, essa é a maneira mais básica de entender como eu devo utilizar o cupim out. Né? Sim. E vamos falar de dinheiro. Como o cupim out auxilia as empresas a obter lucro? Olha, uma das coisas que assim, o cupim out traz para a empresa é um nível de especialização bastante grande. Então, você ser reconhecido como especialista naquilo que você faz sempre te dá um retorno maior. Um exemplo assim bem clássico, né? O valor que você paga numa consulta para o atendimento de um médico clínico geral é muito diferente de um médico especialista, como por exemplo um cardiologista. Você sempre vai pagar um valor maior, sei lá, 3 vezes maior do que uma consulta num clínico geral. E eu diria o seguinte, que a empresa que presta o serviço usando o cupim out, ela é vista como uma referência, né, como uma referência técnica. Então, você consegue se diferenciar do mercado através do uso da isca. Então, esse é um ponto já básico, independente daquilo que você vai cobrar, que é o preço, você já gera um valor maior para ti e para a empresa, né? E depois, como é uma tecnologia que garante a eliminação da colônia, diferente da barreira química, que pode ter falhas eventualmente, principalmente aquelas empresas que fazem só barreira química localizada. Então, você ganha o quê? A chance de você ter a confiança do cliente, porque se tiver um retorno do cupim, isso é muito ruim para a imagem da empresa, né? Então, o cupim out é uma isca que vai garantir a eficácia do tratamento. Depois você tem a recorrência, que também é muito importante, né? Como você, ao invés de vender um serviço avulso, esporádico, você está fazendo um contrato com o teu cliente, você vai estar mais vezes ali nele. Então, ao longo de um ano, a média de visitas, entre 8 e 10 visitas por ano, né? Então, você acaba podendo, você tem a oportunidade de vender outros serviços. Você tem a oportunidade de vender uma limpeza de caixa d'água, você tem a oportunidade de fazer uma desinsetização geral. Às vezes o teu cliente, além do cupim, está com escorpião, por exemplo, que é uma preocupação muito grande hoje em dia, né? Sim. Então, você tendo contato com o cliente, você estando ali com ele, você vai ter essa possibilidade. Sim.
E em termos de custo, eu diria também que você pode tirar proveito disso, né? Porque operacionalmente ele é muito mais simples a implantação. Então você tem um custo de implantação muito mais baixo que uma barreira química. Sim. Então no final das contas, ali do ponto de vista financeiro, eu acho que você tem vários ganhos, né? Então você pode usufruir disso, tá? Sim, Cupinaut tem elevado o padrão no controle de cupins no Brasil, né? Com certeza, é uma ferramenta excelente, é uma opção para empresas que querem se destacar no mercado, é uma opção também que requer ali, ó, a gente falou bastante sobre conhecimento para fazer o uso do produto, então é importante a empresa procurar, né, se especializar, procurar conhecimento. Sim. Aliás, pessoal, a gente tem uma certificação para uso do Cupinaut, que se chama ECC. Então, no YouTube a gente tem uma sequência de vídeos lá, onde você vai entrar no YouTube e vai fazer esses treinamentos, vai assistir esses treinamentos. Quando você se sente capacitado, você entra em contato com a Tapinoma, e aí você faz uma provinha, preenche uma ficha, a gente faz a correção, e você vai se certificar pagando uma taxa para a gente, onde você vai estar no site de divulgação do Cupinaut no Brasil. Então, as pessoas, eventualmente, que tiverem essa necessidade dentro da tua região, vão ter acesso à sua empresa através da divulgação dessa landing page. É bem bacana. Depois a gente pode colocar aqui embaixo, né, todas as indicações, os links do YouTube também. Sim. Obrigada, Marcos, pela participação nesse episódio. Imagina, Sibeli, eu estou sempre à disposição, espero contribuir com você e com o pessoal aí de casa da melhor forma possível. Obrigada a todos que participaram e até o próximo episódio.